A maconha salvou a vida da minha filha. Meu nome é Henrique Carneiro, eu sou professor de História na USP. Sou Maurício Fiore, eu sou antropólogo, minha formação é em Ciências Sociais, eu sou pesquisador e atualmente diretor do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o CEBRAP, e sou coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Há muitos anos eu venho tendo como linha de pesquisa a história das ingestões, ou seja, dos alimentos, das bebidas e das drogas, e particularmente no período moderno e contemporâneo. Eu estudo tanto, me interessa academicamente o fenômeno do consumo e como ele se apresenta na sociedade, né, de drogas lícitas e ilícitas, do consumo de substâncias psicoativas, quanto a questão da política de drogas e seus pressupostos, suas consequências. Eu sou Renato Fileve, sou pesquisador da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Tassiana Santos de Souza, eu sou economista. Eu trabalho com canabinoides em pesquisas biomédicas, tento desenvolver novos fármacos, investigando sobretudo a sua ação em possíveis transtornos mentais como a dependência de substâncias. Eu sou Emílio Figueiredo, advogado carioca, formado pela PUC-Rio, tenho pós-graduação em responsabilidade social e terceiro setor pelo Instituto de Economia da UFRJ. Minha área é Economia Social e do Trabalho. E eu pesquiso sobre o tema das drogas desde a graduação e também sou integrante do LAPSE, que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Advogo defendendo cultivadores e usuários medicinais de cannabis desde 2009, 2010. Já venho ajudando pessoas que têm problemas por cultivar ou por fazer uso medicinal. A maconha vai começar a ser proibida junto com o ópio e com a coca no início do século XX, quando há a constituição de tratados internacionais que buscavam substituir essas plantas de uso tradicional por medicamentos da indústria farmacêutica. Ela era uma substância de uso tradicional por populações árabes, populações indianas e populações africanas. Então, quando houve o contato da Europa com esses continentes, essa planta ficou estigmatizada como sendo uma planta estrangeira que inicialmente tinha, enfim, inclusive usos totalmente aceitos da farmacopeia ocidental, mas que a partir do início do século XX começaram a ser perseguidas e se instituiu um sistema conhecido como proibicionismo que vai escolher 3 plantas, né, para serem perseguidas, os derivados da papoula, da coca e da maconha. No Brasil, isso se acresce do fato de ser uma planta de origem africana, portanto, das populações escravas. Então sempre houve muito preconceito considerando uma planta da senzala e depois da favela, né? A gente tem todo um contexto social que também precisa ser olhado depois da abolição da escravidão, que é o início o final do século XIX, início do século XX, em que começa a se tomar várias medidas para tentar criminalizar essa população. Então, tem a criminalização através da demolição das casas, das moradias dessas pessoas, a criminalização das formas de religião. Então, você tem uma perseguição muito forte ao candomblé e à umbanda, que tem tudo a ver com a criminalização da maconha. Tem um preconceito étnico, ou seja, ela é vista como uma planta ligada a camadas subalternas da sociedade.
camadas que foram marginalizadas, camadas destituídas de direitos. Em segundo lugar, é um preconceito ligado à ignorância dos seus efeitos. Se fez uma espécie de demonização atribuindo a ela virtudes que poderiam levar à perda do controle, à perda do juízo moral, ou até mesmo ao cometimento de atos de violência, o que efetivamente não se comprova. O problema é a violência que está atrelada ao mercado de drogas. E essa violência não é produzida pelas drogas. Essa violência é produzida pelas instituições do Estado que tem que lidar com o consumo e com os consumidores. O problema todo é a forma como o poder público trata essa questão. Eles jogam o comércio para a ilegalidade, o mercado ilícito domina o Estado. Para poder fazer frente a essas pessoas que eles deram o monopólio, precisa pegar em armas também de tão grosso calibre quanto essas pessoas que estão marginalizadas. Em termos de economia, a guerra às drogas fracassou por quê? Há um gasto muito grande, um investimento muito grande em políticas de repressão que tentam prender traficantes, que tentam apreender drogas e impedir que esse mercado ele exista. Por que isso não acontece? Porque o mercado é dinâmico. Né? Então a gente pode tentar pensar que, poxa, a culpa será que é do usuário, são os consumidores que fazem com que o mercado exista? Eu defendo que não. O mercado existe porque, justamente por ser proibido, ele proporciona uma acumulação de lucro maior para os narcotraficantes, em especial para os grandes narcotraficantes, e está inserido num sistema em que a lógica é a acumulação de capital. Você não tem forma de controlar o tráfico por meio da proibição. Você não consegue acabar com o tráfico de drogas. Mesmo que isso fosse desejável, você não vai conseguir. Onde houver oferta e demanda, ou demanda e oferta, essa relação vai acontecer e vai acontecer o tráfico. Então, a única forma de minimizar esse mercado é regulamentá-lo. E tudo isso sendo legalizado, que já existe, simplesmente vai passar a funcionar de uma forma com mais dignidade. As pessoas vão ter um emprego formal, não estarão mais expostas à violência que é decorrente da própria disputa de território do narcotráfico. E essa arrecadação que já existe pelo Estado, mas hoje funciona como uma forma de corrupção, passaria a ser uma arrecadação mais formal por meio de cobrança de impostos. E essa cobrança de impostos, ela pode muito bem ser destinada para o setor social. Ela seja revertida para a educação, para a prevenção, para a redução dos riscos e danos associados ao uso da maconha e também para o tratamento para aquelas pessoas que eventualmente sofrem decorrência dos efeitos colaterais, né, dependência ou um surto psicótico. A sociedade teria muito menos problema do que essa tentativa mal pensada, no mínimo, de tentar proibir as drogas. A política proibicionista é um erro muito grave que a gente vem cometendo sucessivamente ao longo do último século, né? O objetivo que era acabar com o consumo, ou ao menos diminuir drasticamente esse consumo e preservar a saúde pública, a saúde dos usuários, ele não foi atingido. Pelo contrário, as coisas só pioraram com a proibição. Ela é um erro para a sociedade. Ela traz elementos, enfim, daninhos para a saúde pública, para a segurança pública e até mesmo para uma cultura de tolerância. Mas ela é útil e benéfica para os que obtêm rendas com isso. Esses grupos de poder que têm essa intenção de manter desigualdade, têm essa intenção de manter discriminação racial, social, têm essa intenção de manter um Estado muito injusto em termos sociais, como é o Brasil. A maconha é uma substância que afeta o sistema nervoso central, é uma substância psicoativa, assim como o álcool, assim como o tabaco, assim como os medicamentos, e como tais, elas sempre vão causar algum efeito. Um deles é provocar dependência, né? A maconha ela provoca dependência em cerca de 9% dos indivíduos que faz o uso. Essa dependência ela é acompanhada de uma crise de abstinência,
Essa crise de abstinência é relatada como um aumento de irritabilidade, fissura, insônia, aumento de estresse, aumento da ansiedade, então uma série de incômodos pela ausência da droga no organismo. A incidência de eventos adversos com o uso da maconha é muito pequena, ela é uma substância muito segura do ponto de vista farmacológico, médico. Tanto é que são milênios de uso de relação humana com a maconha e não há nenhum relato de morte, não existe comprovado overdose de maconha, por exemplo. Não existe uma comprovação científica de que existe uma morte neuronal associada ao uso da maconha, né? O que você pode... Existem estudos, até estudos recentes, que trabalham com ressonância magnética funcional, que mostram diminuições de áreas, né, diminuição de ativação de áreas relacionadas ao uso da maconha, mas que não comprovam se de fato isso ocorreu uma morte neuronal ou uma neurotoxicidade induzida pelo uso da maconha. Isso não é verdade. Essa história de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas é um raciocínio muito limitado e de quem não teve ainda, acho que a oportunidade de desenvolver melhor esse raciocínio. Do ponto de vista do senso comum, como ela é veiculada, essa informação, é ridículo, sabe? Não tem a menor base, sabe? Nenhuma pesquisa aponta isso. Existem estudos, uma série de estudos que refutam essa hipótese, né? Mostram que o álcool em si ele é usado de uma maneira muito mais precoce do que o uso da maconha na população em geral, e o uso do tabaco também é. Você teria que fazer a conta ao inverso. Quantos dos usuários de maconha se tornam usuários problemáticos de outras drogas? E quando a gente faz essa conta, você vê que a maioria não. É evidente que dos dependentes, pegando alguém que nunca usou maconha e pegando alguém que usou maconha tem mais chance de se tornar um dependente de outra droga, porque já é alguém que está em contato tem desejo de usar drogas psicoativas, tem inclusive contato com o mercado ilícito que vende essas drogas. Agora, dizer que ela é uma porta de abertura, não, porque a maioria dos usuários não vai fazer uso problemático nem de maconha nem de outras drogas. Então isso acabou virando mais um do senso comum que o proibicionismo implantou e que as pessoas repetem, né, e os políticos repetem, alguns especialistas repetem como forma de bloquear o debate. A lei de drogas, ela tem a parte de princípios razoável, ela fala de redução de danos, ela fala de atenção ao usuário, fala de reinserção social, mas quando ela vai falar de crimes, é um desastre. Essa lei buscou, de alguma maneira, diferenciar mais propriamente ali o dito pequeno traficante daquele entendido como mais organizado, né, como um maior traficante, procurou também separar a figura claramente do usuário e direcionar a ele outros tipos de consequências que não a remessa do sujeito para a prisão e tudo mais. Mas ela se mostrou muito falha. Quando ela foi aprovada há 10 anos, eu até via com bons olhos alguns avanços que ela trouxe, por exemplo, a não penalização do usuário, que deixou de ter pena de prisão para posse de uso. Na verdade, isso foi um dado levemente positivo, mas ela aumentou a pena para o tráfico, que acabou acarretando no aumento das prisões, no aumento do rigor policial e gerando consequências terríveis. Então, ela é um erro porque ela continua pautada na ideia de que o Estado deve agir sob a pior perspectiva, a mais simplista perspectiva na questão das drogas, que é proibi-las, é persegui-las, ao invés de regulá-las. Calma, filho. Deixa que ela põe, deixa ela põe. Sai daqui, ó. Começou aqui na boquinha, né? Mas não é focal isso. A Clara começou a convulsionar com 5 meses e meio de idade. Até então ela não tinha nenhum problema.
Só sentia que ela era bem mais molinha do que o meu primeiro filho. A neuro já tinha a suspeita de ser uma síndrome de Dravet. Então ela começou já a tratar como síndrome de Dravet. Mesmo assim, ela era... os anticonvulsivantes convencionais não davam conta. Então, assim, ela chegou a testar vários coquetéis de medicamentos. A síndrome de Dravet é uma epilepsia severa, que é uma mutação no canal de sódio no gene SCN1A, que é uma célula que passa o canal de sódio e essa célula não abre, ela é fechada e acaba dando danos devastadores, né? Porque são crises muito severas. Tanto vela convulsionar, foi quando eu achei o caso da Charlotte Figi com a mesma síndrome que a Clária, mostrou o antes e o depois, que ela ficava dopada igual a Clária ficava, de tanto medicamento, tanto o coquetel de medicamento, e depois eu vi até a Charlotte andando de bicicleta, que, assim, nossa, achei incrível. Comecei a ler e imediatamente mandei para a neuro dela a matéria. A neuro falou para mim, sensacional. Ela falou, mas eu não posso te indicar, primeiro porque é proibido, não tem na literatura da medicina e não tem como. Quando foi em dezembro, ela falou, olha, eu vou no congresso fora do Brasil sobre a cannabis e com 10 crianças com síndrome de Dravet tratada com cannabis. Ela falou, na semana que eu voltar, eu quero ver a Clária aqui. Aí, de fato, quando ela voltou, na mesma semana que ela voltou, nós fomos lá, levamos a Clária. Aí ela falou assim, eu fiquei de boca aberta de ver o resultado das crianças com Dravet tratadas com cannabis. Ela falou, agora sim, agora que eu constatei, agora vamos entrar nessa luta. Aí, nossa, eu chorei, né, me emocionei. Tem uma série de componentes na maconha, né, sobretudo o canabidiol e a canabidivarina, que são canabinoides presentes na planta, que tem ação anticonvulsivante. O próprio THC também tem uma ação anticonvulsivante, né? Essa ação é de atenuar crises convulsivas, né, em pacientes epiléticos. As epilepsias elas podem se formar por uma série de eventos na vida, né? Tanto uma predisposição, uma hereditariedade, quanto por outros danos, né, que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. A Clária, com tratamento convencional, primeiro que nós testamos e ainda continuamos testando várias combinações de anticonvulsivantes para ter o menos dano possível. Primeiro que só com os anticonvulsivantes ela ficava assim, praticamente dopada na escola, ela não tinha foco nenhum, ela não fazia praticamente nada, tudo que a professora pedia para fazer, ela não fazia, ela não interagia, no intervalo ela não brincava com as crianças, até mesmo por efeito do anticonvulsivante. Aproximadamente 1/3 das pessoas que têm epilepsia, elas são resistentes ao tratamento convencional que é oferecido na medicina. Isso faz com que muitas pessoas, aproximadamente 600 mil só no Brasil, elas fiquem desguardadas de uma alternativa terapêutica, né? Nós participamos do simpósio que teve aqui em São Paulo sobre a cannabis medicinal, que vieram vários médicos fora do país. E foi onde eu conheci um médico da rede, que é super estudioso em cannabis. E acho que assim, eu estava com tanta gana da busca que acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. E até hoje eles doam para nós 2 anos. Nunca faltou, nunca atrasou e com resultados maravilhosos. Eu costumo dizer que a minha filha hoje ela se conecta com o ambiente, ela se conecta com o mundo. A cannabis permitiu isso. O cognitivo, o equilíbrio, a interação com as pessoas, o foco. Hoje ela está começando a se alfabetizar, ela não sabia nem as sílabas. Antes ela não sabia, hoje ela consegue ler alguma palavra, hoje ela consegue escrever na lousa alguma palavra. Então melhorou em todos os sentidos. Trouxe tantos benefícios que não tem como eu dizer, não, eu não vou lutar por essa planta. Claro que eu tenho que lutar. É o que está dando vida à minha filha, é o que está
fazendo ela viver o que nós temos o privilégio de poder se conectar e viver o que o mundo oferece. Claro que não da mesma forma que a gente, mas ter uma qualidade de vida, não só para ela, mas como para nós. É inegável que existem propriedades medicinais na maconha. A maconha ela consegue, então, diminuir os espasmos e melhorar as dores, fazer com que o relaxamento da pessoa, o relaxamento muscular, dê um ganho de vida, né, de qualidade de vida para ela. Outras doenças, então, para quimioterapia de câncer e de AIDS, né, onde a pessoa ela tem uma perda de apetite bastante importante, náuseas e vômitos em decorrência ao tratamento. É só quem não quer ver mesmo que não vê. Está provado. Existem estudos desde de relatos populares até estudos clínicos controlados com placebo, todas as regras metodológicas da ciência comprovando os efeitos terapêuticos. Nós, mães, sempre pensamos na cura, né? Eu nunca vou deixar de buscar a cura. Mas enquanto eu tiver o alívio, eu vou buscar o alívio. Agora, medo? Não. Eu até digo para as pessoas que o nosso maior medo foi no corredor do hospital ver por várias vezes ela sendo reanimada por médicos. Então, não tenho que ter mais medo de outra coisa. Eu tenho que ter medo de perdê-la e não de correr atrás de algo que resgata a vida dela. Percebi que a gente não pode responder ao racismo, não pode responder à violência policial, não pode responder à organização criminosa, né, de facções criminosas em torno do varejo, do comércio de varejo de drogas ilícitas. Não podemos responder à formação de milícias sem a gente oferecer uma alternativa a essa guerra de drogas, se a gente não oferecer uma nova política de drogas. Construímos esse projeto, que é um projeto bastante consistente, um projeto que dá uma outra resposta, um projeto que é contra a liberação, um projeto que é a favor da legalização e da regulamentação, para que a gente acabe com o narcotráfico, para que a gente evite as mortes, os assassinatos, seja nas guerras entre traficantes, seja na guerra da polícia com os traficantes. Nessa guerra da polícia com os traficantes, a polícia quase sempre não distingue traficante de morador normal. A polícia tende a achar que todo mundo que vive numa favela, todo mundo que vive num bolsão de pobreza, todo mundo que vive numa periferia é traficante. Então a polícia chega atirando indistintamente, entendeu? Muitas vezes vidas de inocentes são ceifadas em nome dessa guerra de drogas. O projeto vai contra tudo isso. O projeto quer propor um outro caminho. O projeto ele está no momento parado. Ele continua digamos assim, entre os projetos a serem votados, mas ele se encontra parado. Um projeto precisa ser colocado em pauta pelo presidente da comissão, e o presidente da comissão em que o projeto está não o pautou e provavelmente não vai o pautar, porque não vai pautá-lo, porque o Congresso Nacional é esse Congresso conservador que vocês conhecem bem agora. Eu acredito que tem a forma boa de legalizar, é a forma ruim de legalizar. Nada vai ser perfeito, eu acho difícil, cheio de ser humano no meio, não tem como atingir a perfeição. Acho
bem complicado a gente falar em perfeição, mas fazer uma legalização ruim ou uma legalização boa depende de qual o objetivo que a gente quer com essa legalização. Eu imagino que leis que proíbam a propaganda de maconha na televisão, em alguns meios, né, que a propaganda seja específica em sites direcionados para maior de adulto, com responsabilização da empresa. Se algum jovem for pego usando uma droga, sabe, envolver a empresa nessa responsabilização, mas permitir a produção, tal como hoje a gente está fazendo mais ou menos com cigarro. O cigarro diminuiu muito o consumo e está melhorando muito os problemas de saúde com cigarro. Então, não permitir que a maconha seja colocada como um item do consumo, do desejo de que a maconha é a sua próxima salvação, sabe? Que não é bem assim e vai acontecer isso. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar que é extremamente importante a gente pensar na forma como a gente quer legalizar a substância, né? Como que nós podemos minimizar esses danos? Qual vai ser a lógica que a gente quer dessa legalização? A gente quer uma legalização que vai favorecer ao mercado, ao sistema financeiro, ao capital, a gente quer uma legalização que vai favorecer pessoas, que vai fortalecer relações humanas e relações com uma planta que a gente, o ser humano cultivou, selecionou na primeira revolução agrícola, há 10 mil anos atrás. Então, o que a gente quer? A gente quer usar esse conhecimento ancestral para agora dar dinheiro para poucos, ficar aquela concentração que a gente já conhece, ou a gente vai realmente fazer algo que possa ser benéfico para todos? Acredito que a gente tem que dar um passo de cada vez e observar a partir dos erros e acertos de uma política como que vai ser feito isso mais para frente com as outras substâncias. Se for feito da forma certa, o que vai acontecer? Essas pessoas vão participar desse novo mercado. Por isso que eu falo que a legalização da maconha tem que ter uma função social para incluir as pessoas que hoje estão envolvidas. Então é importante a gente discutir as diferentes formas de legalização nesse sentido. A Guarda Municipal de Indaiatuba apreendeu ontem cerca de 130 quilos de maconha. A Polícia Rodoviária fez a maior apreensão de maconha do ano na região de Sorocaba. 16 toneladas da droga estavam escondidas numa carga de milho. Mas não teve jeito, né, gente? Ele foi preso por tráfico de droga. Um rapaz de 24 anos que estava no local foi levado para a delegacia de Indaiatuba e vai responder por tráfico de drogas. O medo das drogas, ele é hoje em dia produto basicamente de uma mídia e de uma divulgação, enfim, de informações completamente sem base científica. O debate no Brasil é muito raso ainda. A mídia colabora para deixar ele raso ainda. Ele ainda é muito alarmista, você é muito pautado na guerra às drogas, a apreensão de drogas é considerada uma grande notícia. Esse eu acho que é um dos grandes problemas do proibicionismo, entende? Porque ele impede que as pessoas tenham informação sobre o que de fato acontece. A gente não consegue fazer pesquisa, a gente não consegue transmitir conhecimento. Esse trabalho ele vai ser desconstruído também com a ajuda da mídia. A população pode se esclarecer exatamente do que se trata e não ficar repetindo opiniões que são preconcebidas, preconceitos, coisas que não dizem respeito à realidade, que não dizem respeito ao que de fato ocorre na órbita ali das discussões das drogas, né? Então acho que a mídia poderia fazer um papel forte a respeito disso, promovendo um debate honesto, um debate claro, científico, né? Acho que a médio prazo a gente vai conseguir ter uma discussão mais pragmática, mais racional. Isso faz com que a sociedade seja provocada a se debruçar sobre o tema e a partir daí pode frutificar alguma mudança. O Brasil está preparado para continuar com a política atual, né? Acho que essa que é a gente não está preparado para continuar com esse nível de violência, com esse nível de corrupção, com esse nível de encarceramento, né? É isso que a gente não está preparado. Evidentemente que legalizar drogas, legalizar maconha é um desafio, não é simples, é complexo. Não adianta se vender a ideia simplista de que basta simplesmente se autorizar a venda, está tudo vai dar certo, não vai haver problemas com esse consumo, não vai haver mercado ilícito, não. Mas a direção tem que ser da legalização, isso eu tenho bastante convicção. O Brasil está preparado para isso e qualquer país do mundo hoje tem que estar preparado para isso, não é só o Brasil. Porque são 100 anos em que nós não estávamos preparados para a guerra às drogas. 100 anos de uma política que produziu muito mais danos do que ela minimizou. Então,
nós temos que estar preparados, é isso, né, para mudar. Ou a gente não está preparado para continuar como está. Essa que é a verdade. É muito mais racional utilizar os recursos da guerra às drogas para tratar as pessoas, para a prevenção do uso abusivo, para a educação, do que simplesmente tratar o sintoma, o problema. Nós precisamos reverter a situação que foi feita, mostrar que se utilizar desta planta não é necessariamente um problema. E, se caso for um problema, porque também existem usos abusivos, que essa pessoa não seja vista como inferior. Ela precisa ser tratada com respeito, com dignidade. A gente deve ter uma forma de educação que leve as pessoas a evitarem o excesso e usos abusivos, mas jamais impor a elas uma forma de controle externo que é, em última instância, inimigo da liberdade de cada um.